Boa tarde, meu nome é Ela de Lopes Rangel, sou estudante do curso de Ciências Biológicas na UFRJ e o tema do meu trabalho é levantamento de sinais e sintomas neurológicos durante e após a Covid-19. E estou sendo orientada pela doutora Cíntia Monteiro de Barros. A principal porta de entrada do vírus SARS-CoV-2 são as vias respiratórias. Ele infecta principalmente as células dessa área, mas também é capaz de infectar outras células. O Ministério da Saúde destaca os principais sintomas associados com a fase aguda da doença. São anosmia, ageusia, tosse, febre, dor de garganta. Contudo, os sintomas pós-fase aguda não são destacados. Por isso, o estudo visa entender sobre os sintomas neurológicos, já que é uma doença nova, pouco se sabe dos efeitos a longo prazo causados pela Covid. Na imagem podemos ver que a fase aguda inicia com o surgimento dos sintomas, naqueles indivíduos que não são assintomáticos. E costuma durar até a quarta semana. Após a quinta semana, temos o período pós-agudo, sendo a fase do pós-agudo dividida em duas subfases. O subagudo, que são os sintomas que duram até 12 semanas, e o crônico, que são os sintomas que persistem por mais de 3 meses. No início, não associavam os sintomas com a infecção do vírus. Alguns sintomas não eram associados com o vírus do SARS-CoV-2. Mas começaram a associar diversos sintomas que não estavam mais limitados ao sistema respiratório. Além disso, observaram que alguns sintomas continuavam no pós-agudo. Por isso, o objetivo deste trabalho é fazer um levantamento de informações através de questionários dos sinais e sintomas neurológicos durante e após a infecção pelo vírus do SARS-CoV-2. Então, eu fiz um levantamento bibliográfico no PubMed, pesquisei usando palavras-chave como sinais e sintomas neurológicos no pós-Covid-19 e selecionei 3 dos 16 artigos que eu encontrei. Porque a maioria era relato de caso. Então, eles faziam o quê? Eles pegavam 2 ou 3 pacientes que tiveram sintomas neurológicos e escreviam o artigo. E não era o que eu estava buscando. E eu também encontrei muitos artigos falando apenas de um sintoma. Então, encontrei uns 2 que falavam só sobre fadiga. Os principais sintomas pós-Covid relatados nesses 3 artigos que eu selecionei foram fadiga, dor de cabeça e déficit de atenção. Um dos trabalhos, ele apresentou uma tabela muito interessante que eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, que é uma tabela mostrando sintomas correlacionados com fatores neurológicos, diretamente correlacionados. Então, nós temos dor de cabeça, perda do sabor ou cheiro, que é a ageusia e a anosmia. Temos problemas problemas cognitivos, como problemas de memória, problemas de concentração, ansiedade, depressão. E a gente vai ver que nos resultados a gente tem a presença desses sintomas. Então, no questionário, fizemos várias perguntas, incluindo os sinais e sintomas neurológicos que encontramos na literatura, e perguntamos o período da manifestação dos sintomas. Então, o participante selecionava as semanas que apresentou os sintomas, juntamente com o questionário. O TCLE era entregue, que é o termo de consentimento livre e esclarecido. Não estamos só aplicando o questionário, mas também coletando sangue para posterior exame sorológico, que será a segunda etapa dessa pesquisa. Vale ressaltar que todos os participantes fizeram o exame RT-PCR no Instituto Nupen e testaram positivo para a Covid-19. E iniciamos a aplicação do questionário para esses em novembro de 2021. Então, o esperado é que ainda teremos um número bem maior de participantes na pesquisa. E por ser uma pesquisa que envolve humanos, né, a gente faz a pesquisa com humanos, nós temos a aprovação, que é necessária, do CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. Esse questionário estava sendo aplicado para o CTC, que é o Centro de Triagem da Covid-19 de Macaé. No entanto, o CTC foi desativado e agora estamos realizando a pesquisa com os pacientes do CARP, que é o Centro de Reabilitação Pós-Covid de Macaé. Como eu disse, o questionário permite ao participante selecionar as semanas, então dividimos a fase aguda em 0 a 4 semanas, que começa a ser contada com o início dos sintomas, após a 5ª semana. Temos o período pós-agudo, analisamos se os participantes continuaram tendo sintoma até a 8ª semana ou se continuaram apresentando por mais que 2 meses.
Eu trouxe aqui alguns resultados preliminares, mas muita coisa será analisada ainda. No primeiro gráfico, vemos que todos os participantes apresentaram pelo menos um dos sintomas, tanto durante quanto após a fase aguda da Covid-19. No gráfico 2, temos que cerca de 66% dos participantes que aceitaram participar da pesquisa foram mulheres e 33% homens. Como esperado, durante a fase aguda, que é de 0 a 4 semanas, os sintomas são mais frequentes, então cerca de 92% dos participantes apresentaram um ou mais sintomas na fase aguda, cerca de 64% apresentaram sintomas após as 4 semanas e cerca de 58% apresentaram sintomas após 8 semanas. Ou seja, como esperado, os sintomas diminuem com o tempo. No entanto, 58% é um valor considerável de indivíduos que permanecem com sintomas pós-fase aguda. Isso mostra que a Covid pode deixar sequelas neurológicas. E aqui vemos a frequência de cada sintoma. Os sintomas durante a Covid mais relatados são aqueles que são informados nas campanhas de conscientização. São os sintomas que vimos lá no primeiro slide, destacados pela OMS, que são a falta de ar, a falta de paladar, de olfato, dor de cabeça, dores musculares e cansaço. Podemos ver nesse resultado que realmente esses são sintomas frequentes, sendo os mais relatados a geusia, anosmia e cefaleia. Observamos no gráfico que os sintomas mais frequentes após 4 semanas são amnésia, cansaço, ansiedade e mialgia. Após 8 semanas, o sintoma com mais frequência relatado foi a amnésia, depois ansiedade e mialgia. Uma coisa interessante a ser observada é que alguns sintomas são mais comuns depois da fase aguda, como é o caso da amnésia, do transtorno de personalidade, raciocínio lento e déficit de atenção. E esses são sintomas considerados como diretamente relacionados a alterações neurológicas, que foi aquela tabelinha que a gente viu lá no início. E por fim, trago esse último gráfico mostrando a diferença de frequência dos sintomas em homens e mulheres durante e após a Covid-19. Os sintomas mais comuns nos homens foram mialgia e cefaleia, com 83%, e ansiedade com 75%. Enquanto as mulheres relataram mais ageusia, 85%, anosmia, 79%, cefaleia e mialgia. Uma coisa interessante é que nos artigos que consultei, relatam que a frequência dos sintomas é mais frequente nas mulheres. Mas aqui vemos que a maioria dos sintomas foram mais relatados pelos homens. Fiquei curiosa também com a diferença entre a frequência de ageusia, comparando homens e mulheres. Acabei procurando para ver se eu encontrava algum artigo que relatava um motivo, mas eu não encontrei motivo. Eu encontrei um artigo que mencionava que realmente muitas mulheres têm ageusia e poucos homens têm ageusia. Ou seja, a diferença no outro artigo também foi muito grande. Muitas mulheres apresentaram ageusia. Concluindo a apresentação, trago as conclusões preliminares. Vemos que realmente os sintomas mais relatados na fase aguda são aqueles encontrados na OMS, que é a anosmia, a geusia, a cefaleia. Os sintomas mais frequentes na fase pós-Covid, pós-aguda, são amnésia, fadiga, ansiedade e mialgia. No início da pandemia, não associavam esses sintomas com a Covid-19, relacionavam com outras coisas, outras doenças. Com o avanço na pesquisa sobre a doença, começaram a entender que esses sintomas neurológicos estavam relacionados com o vírus. As conclusões preliminares é que realmente existe alteração na homeostase neurológica. Já existem vários artigos abordando a questão fisiológica, mostrando que o vírus consegue passar pela barreira hematoencefálica. Antes acreditava que não conseguia, agora já provou que consegue. Outros trabalhos já mostram que o vírus permanece por mais tempo no líquido cefalorraquidiano e ele não é detectado pelo PCR. Então, muitas vezes surgem sintomas pós-Covid que podem levar à morte do indivíduo e você faz um exame de PCR e não detecta. Aliás, um dos trabalhos até destaca sobre isso. Talvez a quantidade de mortes por Covid não esteja correta, já que existe uma grande probabilidade de pessoas estarem morrendo por causa de sequelas, né? Ou seja, de sintomas após a fase aguda. E como vimos nesses resultados preliminares, cerca da metade dos participantes da pesquisa possuem sintomas neurológicos após 2 meses do início dos sintomas. Essa pesquisa ainda está em andamento, então muitas informações ainda serão analisadas, como a concentração dos anticorpos, que é parte fundamental desse trabalho, internação, idade, e esse não é o meu N final, ou seja, o número de participantes será bem maior. Toda semana esse questionário ele é aplicado aos pacientes do CARP.
Então, teremos um N bem maior. Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Os meus agradecimentos vão para a FAPERJ, que investe dinheiro para pesquisa, para essa pesquisa, para o CARP, a Prefeitura de Macaé, que está em parceria com o PEN, e também para a minha orientadora Cíntia, né, e a Grazi, que também faz parte da pesquisa. E aqui estão minhas referências bibliográficas. Esse slide e esse slide. Então, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.